Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos fazer aqui um vídeo explicando um pouco melhor aí para todo mundo como fazer a solicitação das atividades complementares no curso do BSI, no IF Sudeste MG Campus Juiz de Fora. Eu sou o Emerson Moraes, atual coordenador do curso. E a nossa ideia é ajudar vocês nessa empreitada. Bem, fazendo uma pequena introdução, além das nossas disciplinas obrigatórias, optativas, existem 3 itens obrigatórios, curriculares no nosso curso, que são o TCC, as atividades complementares e o estágio obrigatório. No caso do TCC, o aluno tem um apoio direto aí do seu orientador. Então, existem alguns formulários, alguns ritos, o TCC 1, que normalmente é apresentado, 2, que é a defesa por uma banca. Então, ele, de certa forma, já tem um apoio aí direto do seu orientador. No caso do estágio, quem é responsável por isso hoje é a DERC, que é a nossa diretoria de extensão e relações comunitárias. Então, existe a DERC e também existe um professor que é o coordenador de estágio no curso. Então, vocês devem procurar esse professor e esclarecer dúvidas de estágios com ele. A DERC, ela tem os procedimentos, as normas, as regras para o estágio. E existe um professor orientador de estágio que também oferece esse apoio. No caso das atividades complementares, elas são diretamente com o coordenador do curso. E é esse o nosso papo de hoje. É aqui que eu quero auxiliá-los no preenchimento e na requisição. Bem, então vamos lá. Primeira coisa, a gente vem aqui na página do nosso instituto, IF Sudeste, ok? Então, eu digitei o endereço aqui no link e estamos na página do curso. Aqui, logo abaixo, nós temos aqui os cursos de graduação. O objetivo é chegar na página do BSI. Existe um link direto também, que já foi passado algumas vezes para os alunos, mas nós conseguimos ir a partir do site também. É uma boa dica. Então, aqui, nós procuramos, olha, cursos de graduação, cliquei lá, e aqui na graduação nós temos em todos os campos os cursos que são ofertados atualmente pelo Instituto. Achem o campus Juiz de Fora e achem o curso de Sistemas de Informação. Nós estamos evoluindo, já temos aqui novos cursos, Engenharia Metalúrgica, Licenciatura em Matemática, Design de Interiores, que são os cursos novos. Estamos avançando aí no campo da graduação e muito em breve, se Deus quiser, no campo da pós-graduação também. Então, nós temos aqui o link, olha, Sistemas de Informação. É só clicar nesse link. Pronto! E aí chegamos na página do nosso curso. Inclusive, gente, fica uma dica aí para vocês. Divulguem essa página. Ela tem a apresentação do curso, ela tem alguns documentos, o PPC, que às vezes o pessoal pede para a gente, alguns regulamentos aqui da graduação, organização na matriz curricular e algumas informações aí importantes, que podem ajudar a gente aí no dia a dia. Bem, então cheguei na página do curso, tem o link direto, mas eu consigo ir também pela página do IF Sudeste. Dentre as minhas opções, na última opção, olha aqui, nós temos documentos e em documentos nós temos formulários. Então vou clicar aqui em formulários e aqui vai mais uma dica para vocês. Nós temos aqui na aba formulários vários formulários inerentes a estágio, inclusive estão atualizados com os últimos, com as últimas regulamentações de estágio também, os formulários de solicitação de matrícula de TCC 1 e 2, os formulários do TCC 2, que é a defesa para a banca, e aqui o nosso foco de interesse de hoje, que é o formulário de entrega de comprovantes. Então, já fica mais uma dica aí para vocês.
todos os formulários encontram-se na aba aqui devidamente atualizados, tá ok? E nos ajudem, por favor. Se por um acaso faltar algum documento, algum não tiver atualizado, nos informem para a gente estar mantendo essa página sempre atualizada aqui para benefício do processo de todo mundo. Então eu venho aqui, olha, no formulário para entrega dos comprovantes de atividades complementares e clico nele uma vez. Ele vai baixar o formulário aqui já em ponto doc, mastigadinho para vocês, beleza? Uma observação importante também, que eu estou lembrando agora. As atividades complementares podem ser entregues para a coordenação do curso em qualquer momento do curso. O estágio ele tem algumas regras, você só pode fazer a partir do 5º período, estágio obrigatório. O TCC ele é defendido no final do curso, eles têm alguns pré-requisitos, que é a matéria de metodologia científica, mas estão colocados lá no 7º e 8º períodos. Agora, as atividades complementares, elas podem ser defendidas a qualquer... Elas podem ser entregues à coordenação em qualquer momento. Por conta da pandemia, nós estamos adotando agora os formulários digitais. Então, vocês podem fazer digitalmente e enviar para o seu coordenador pelo e-mail, ok? Bem, clicando aqui no formulário. Então, em linhas gerais, em termos de procedimento, é isso. Agora, poxa, como é que eu vou preencher esse formulário? A gente faz o seguinte, abrindo o formulário, nós temos aqui a matrícula do aluno, coloque a sua matrícula, é muito importante que tenha matrícula lá, inclusive com aquele finalzinho 02 que nós tivemos com a migração para o novo sistema acadêmico. Então é importante ter a matrícula e a matrícula correta do aluno. O nome do aluno, o nome completo do aluno também é muito importante, porque se a gente precisar buscar alguma informação no histórico ou no SIGA-A, é importante que nós tenhamos isso. E até depois eu vou sugerir uma mudança nesse formulário para que coloque aqui o número de celular ou zap, para em caso de dúvida a gente entrar em contato com o aluno. Mas por enquanto é isso, a matrícula certinha e o nome completo. E depois, isso na seção 1, ok? Depois, na seção 2, é que nós preenchemos efetivamente o formulário. Vocês vão fazer o seguinte, todos os certificados, eles deverão estar numerados. Então, coloquem o nome nos arquivos com números, 1, 2, 3, 4, todos os certificados numerados, de 1 até N, tá? Muita gente coloca lá nome, certificado do estágio, certificado disso, daquilo. E isso atrapalha um pouco na hora da gente fazer a correção e a apuração dessas horas. Lembrando também, gente, que são 200 horas obrigatórias que o aluno deve fazer. Poxa, iniciei o curso, eu tenho os 4 anos para cumprir 200 horas. Olha, essas horas, elas ocorrem em quê? Em que situação que eu consigo registrar essas horas? Embaixo do formulário, nós temos uma tabela, olha só, tabela de atividades complementares. Essa tabela, ela traz para a gente aqui o tipo de atividade que pode ser incluída, que deve ser, que pode ser realizada pelo aluno, o limite da carga horária, porque dependendo da tarefa, eu tenho um limite que eu posso utilizar por tarefa, e eu tenho 4 eixos. Olha, um eixo de ensino, pesquisa, extensão e um eixo do trabalho, do mundo do trabalho. A regra, gente, é o seguinte, 200 horas pelo menos e pelo menos mais de um eixo. Então, não adianta você acumular as 200 horas no eixo 1. Eu fiz curso pra caramba, me aperfeiçoei muito. Cheguei às 200 horas só com o eixo 1. Ok, mas não é suficiente. Você tem que ter pelo menos uma atividade em qualquer outro dos eixos. Não há essa restrição de quantidade por eixo, não é isso. Então, são 2 regras bem simples. Recordando, então, para a gente entender. 200 horas ao todo
e mais de um eixo. Eu posso colocar 199 horas em um eixo e 1 hora só no outro, não tem problema. Mas precisa ser 2 eixos diferentes, ok? E aí, pessoal, vai uma dica para vocês. Evitem acumular exatamente 200 horas. Passem um pouquinho, deixem um pouquinho aí, uma gordurinha, um pouco de excesso, porque se um ou outro certificado, por um acaso, tiver algum problema e não for considerado, vocês não ficam aí na mão. Também não precisa me mandar, gente, 700 horas, 800 horas, não é por aí, pelo menos para esse item. É lógico que quanto mais atividades o aluno fizer, melhor para a sua formação, melhor para o seu currículo, não há problema nenhum. Porém, em relação ao item curricular obrigatório, eu deixo uma dica. Coloquem aí 200 e poucas horas, 240, 250, alguma coisa em torno disso. Já teve caso de aluno, e é verdadeiro isso, já teve caso de aluno me mandando mais de 800 horas. Não há necessidade, porque assim que você chegar em 200, você já cumpriu o requisito, beleza? Bem, então essa tabela aqui, gente, tem tudo que pode ser feito, tudo. Olha, cursos livres, empresa júnior, participação em aula magna, participação em defesa, estágio extracurricular, que aí seria o não obrigatório, grupos de estudo, monitoria, palestra e assim por diante. Olha só, é uma gama muito grande de atividades. Então, depois deem uma olhada com calma. E existe também, em cada certificado, um limite de horas. Então, por exemplo, fiz cursos de inglês. Legal, ótimo, super recomendo. Mas você só pode utilizar por certificado 80 horas por semestre. Então, eu fiz 400 horas de inglês em um ano. Beleza, dessas 400 horas, você somente vai aproveitar 160, 80 no primeiro semestre e 80 no segundo. Ah, mas ele tem 400 horas. Ok, beleza, mas nós temos os limites máximos aqui também. Não vai poder aproveitar as 400, entenderam? Então, basicamente isso. Posto isso, deem uma olhada depois com carinho nessa tabela para vocês verem o que pode e o que não pode ser feito. E, além disso, é bom ir acumulando certificados e comprobatórios, né? Certificados, declarações das atividades que vocês, porventura, vierem a fazer. Isso vai contar muito no final. Beleza? Então, gente, voltando aqui então para o preenchimento, né, do formulário, que é a parte principal. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão pegar os certificados e vão renomear os arquivos, vão escanear os certificados, olha direitinho, tem certificado que é frente e verso, escaneia frente e verso, deixa tudo o mais organizado possível, né, para vocês terem logo a aprovação também. Então, numerem esses certificados, 1, 2, 3, 4, 5, não coloquem os nomes. E aí você vai colocar aqui, número do documento comprobatório, 1, o certificado 1. Vamos supor aqui, vamos voltar aqui ao exemplo do curso de inglês. Então, eu fiz aqui 400 horas durante um ano. Só um exemplo didático. Então, qual é a carga horária do documento? Vocês vão colocar aqui 400 horas. Ele tem 400 horas mesmo. De qual eixo que ele é? Volta aqui na tabela. Olha, esse curso de inglês, ele pertence ao eixo 1. Ele está marcado aqui no eixo 1. Então, eu venho aqui e coloco. Qual eixo? 1. Beleza? Número da atividade complementar. Aqui, muitas vezes, causa um pouco de confusão, porque o pessoal tem que numerar e a tabela não tem número. A gente depois vai soltar uma nova versão, corrigir essa tabela. Mas o que vocês deverão fazer é o seguinte, vem na tabela e considera, ó, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, estão vendo? Esse aqui é o 3. Como isso é um documento oficial, eu não posso simplesmente mudar e atualizar ele lá. Eu tenho que passar pelos órgãos competentes, eu tenho que passar pela burocracia.
Prometo fazer isso em breve, mas por enquanto podem fazer isso aqui na entrega de vocês, 4 e assim por diante. Ah, então o número na tabela, voltando aqui, é o número 1. Beleza, quem que é o número 1? É esse primeiro aqui, olha. Então eu estou entendendo, eu estou submetendo aquele certificado como número 1. Ele tem 400 horas, é o que está lá escrito no documento comprobatório. Ele é do eixo 1, do número 1, e a carga horária realizada na tabela. Aí sim, aqui é que é o mais importante. Eu vou colocar, como são 80 horas por semestre, eu vou colocar 160. Entenderam? Então, carga horária realizada, 160 horas. Por quê? Na tabela eu tenho aqui que o máximo é 80 por semestre. Como eu fiz em um ano, então estou considerando 2 semestres. Opa, já 1 ano de inglês, já quase matei as minhas atividades. Beleza? Ok, só isso é suficiente? Não, ainda não. Em termos de certificado, o que vocês vão preencher é isso. O restante é pela coordenação, então não se preocupem, vocês param por aí. Vamos supor então um outro exemplo. Olha, eu participei aqui, eu fiz um estágio extracurricular. Então vamos, é o número 5. Eu fiz um estágio de 180 horas, tá? Esse estágio foi em um semestre só, Poxa, então eu vou pegar esse certificado, vou renomear ele, chamar ele de 2. Vocês vão me mandar no e-mail exatamente assim, 2. Qual é a carga horária do documento? 180 horas. Poxa, em alguns casos, gente, o documento comprobatório não tem a carga horária, ele não apresenta a carga horária. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente considera o máximo permitido. É o que a coordenação faz desde sempre. Então, quando não tiver a carga horária, vocês não vão colocar, tá? Carga horária, se não tiver, deixa um tracinho e considera o máximo que aquele item permite. É o que a gente faz. O melhor caso, sem infringir a lei, para beneficiar o nosso aluno. Bem, então nesse caso, vamos voltar para os 180 horas. Então, fiz um estágio de 180 horas. Qual eixo que ele é? Poxa, estágio, fiz um estágio, olha, ele é do último eixo, do eixo 4. Então, venho aqui, eixo 4. Número da atividade complementar na tabela. Eu renumerei a minha tabela, olha, ele é o 5. Certo? Essa tabela, quando ela foi feita, não foi feita por mim, mas quando foi feita, faltou numerar. Não tem problema não, a gente cria aqui e considera. E agora sim, carga horária realizada, 80 horas. Poxa, mas o estágio foi de 180. Eu sei, mas pela tabela que a gente tem hoje, um estágio só considera no máximo 80 horas por semestre. Se ele foi em um semestre, então temos as 180 horas. Entenderam? Esses 2 itens, lógico que são itens maiores, eles já deram aqui os 240. Então, só com esses 2 itens, você já pode submeter as atividades complementares. E como que eu vou fazer isso? Vamos pegar mais um exemplo aqui para a gente encerrar. Eu acho que já está bem didático, né? Olha, eu assisti uma defesa de trabalho de conclusão de curso. Então, eu tenho lá, assisti 3 defesas. Então, tenho 3 certificados, tá? 3 certificados. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar 2, tá, gente? 2. Então, eu tenho um certificado que eu vou numerar de 3. No documento comprobatório, ele tem 2 horas. Ele é, nesse caso aqui, ele é do eixo 1 e ele é o número 4 na tabela. Então, eu venho aqui, ele é também do eixo 1. Na tabela, ele é o número 4 e qual a carga horária? De 2 horas. Então, isso também para vocês entenderem que um monte de coisa vale.
Vale certificados maiores de projetos, de estágios, né, de cursos aí regulares, e valem também certificados menores, de assistir aqui uma defesa de 2 horas. Aí, para encerrar então, o meu outro certificado é o número 4, e aí eu vou fazer o famoso copy-paste aqui, porque ele é todo igual. Eu assisti 2 defesas de TCC, elas são do mesmo eixo, da mesma tabela e tem aqui as horas. Beleza, gente. Olha, 16 mais 8, 242, 244 horas. Então pronto, eu já tenho aqui as minhas horas. O que eu vou fazer agora? Vou datar, vou colocar a data aqui, não se esqueçam, né? Data, mês e ano. E preciso assinar. Existem várias formas de vocês assinarem isso. Vocês podem pegar uma assinatura digital completa ou podem desenhar a assinatura e colar ela aqui. Mas ele precisa estar assinado por vocês também. Então, desenhem a assinatura. Colem um arquivo aqui, não tem problema. E pode mandar aí como .doc ou como PDF para a gente. Tudo bem, gente? Bem, essas, então, são as instruções de preenchimento. Tá? O que eu mando para o coordenador? Você, no período normal, regular, você vai imprimir isso e vai entregar na coordenação impresso. Só que com a pandemia, nós modificamos várias atividades, fazendo aí uma pequena transformação digital, transformando vários formulários em papel, vários procedimentos em digitais. Então, vocês vão mandar esse documento devidamente preenchido e, juntamente com eles, os arquivos numerados, igual a gente colocou aqui. Beleza? Nesse caso, então, poxa, o que eu teria que mandar para a coordenação? Você teria que mandar um e-mail com 5 arquivos. Os 4 certificados, os 4 comprovantes e mais esse formulário. Pode colocar o seu nome no nome do arquivo, ajuda, facilita. Tudo que vocês fizerem para facilitar, ajuda para a gente conseguir corrigir o mais rápido possível e lançar no sistema. Ok? Pessoal, basicamente é isso. Muito obrigado, um grande abraço e qualquer dúvida, estamos aí nos canais de comunicação. Fiquem bem.